Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos conversar um pouquinho sobre o tema população. Esse tema é o tema da semana 2 do PET 3, Plano de Estudo Tutorado número 3. Então vejam, vamos continuar com essa temática, formas de representação e pensamento espacial. E, meus queridos, tem uma habilidade que nós estamos perseguindo. Nós queremos aprender a elaborar e a interpretar gráficos. Essa é uma habilidade a ser desenvolvida com o tema dessa aula. E o interessante a se considerar é que a questão dos gráficos, a interpretação de gráficos, não é exclusiva da geografia ou da matemática. Nós estamos fazendo interpretação de gráficos com dados socioeconômicos que são apresentados na mídia ou em outros locais de informação, e esses dados são apresentados graficamente, e nós precisamos de adquirir essa habilidade de fazer a leitura desses gráficos. Então, nós temos aí um casamento bem legal com a matemática, né, que já trabalha de forma bastante relevante a questão dos gráficos, e agora nós vamos utilizar essa mesma habilidade aqui na geografia. Então, vem comigo para o estudo dessa semana. Observe, meus amados, o título do nosso assunto dessa semana. Olha aí. Estrutura da população por idade e por sexo. Esse é o nosso tema. Estrutura da população significa como essa população se organiza. Como que essa população está dividida? Homens, mulheres, faixas de idade, de interesses. Como que essa população está dividida? É isso que nós vamos estudar. E aí nós temos o nosso título, que é o seguinte, veja. A estrutura da população, de uma forma específica, nós vamos analisar a pirâmide etária. Pirâmide etária, qual é o significado disso? Pirâmide etária, meus queridos, é um gráfico. E esse gráfico, ele faz análise da população, como que essa população está organizada. Então, nós vamos entender a pirâmide etária dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e como que essa pirâmide etária evoluiu aqui no nosso país. Então, vamos dar início à nossa conversa. O primeiro parágrafo, ele nos traz uma informação importante em sua primeira parte, que diz o seguinte: é comum dividirmos a estrutura etária, ou seja, a estrutura da população por idade, né, em 3 faixas. Então, nós temos os jovens, que são considerados aqui do nascimento até os 19 anos de idade, os adultos de 20 aos 59 anos de idade, e os idosos, ou a nossa terceira idade, a partir dos 60 anos de idade. Mas eu tenho aqui algo importante para socializar com vocês. Olha, atualmente, a nossa tendência é considerar pessoas idosas a partir dos 65 anos de idade. Por quê? O texto já traz a resposta para vocês. Por causa do crescimento do número e da proporção dos idosos. Se nós temos um crescimento do número de idosos na população, significa que as pessoas estão vivendo mais. Ou seja, significa que a pessoa está tendo uma expectativa de vida maior. Quando eu falo em expectativa de vida, eu estou falando dos anos de vida que essa pessoa tem. Numa média, na população, as pessoas elas vivem até os 70 anos, até os 75, até os 80 anos de idade. Então, veja, essa quantidade de vida prolongada ou vida que a pessoa consegue viver na média é o que nós chamamos, então, de expectativa de vida, certo? Agora, nós vamos observar como que esses dados populacionais, eles acontecem em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Meus queridos, prestem atenção nessa questão. Por quê? Nós temos um quadro diferente para cada situação. Nos países desenvolvidos é uma coisa, nos subdesenvolvidos é outra coisa.
São quadros diferentes. Então, nós vamos observar isso no segundo parágrafo. A primeira parte dele coloca o seguinte, olha, vou grifar aqui para vocês a primeira parte do parágrafo, que fala a respeito dessa estrutura populacional nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos há várias décadas possuem baixos índices de natalidade e mortalidade. Vejam, baixos índices de natalidade, nascem poucas crianças. Baixo índice de mortalidade, morrem poucas pessoas. E a expectativa de vida é elevada, ou seja, as pessoas vivem mais tempo. Esses são dados dos países desenvolvidos. Nesses países, a porcentagem de idosos é relativamente alta. Mais de 15% da população são de idosos. E a faixa de jovens geralmente está abaixo de 30% da população total. Meus queridos, só que agora a coisa vai se inverter quando nós falamos de países subdesenvolvidos. Observem que nesses países, especialmente aqueles que apresentam baixa expectativa de vida, onde as pessoas vivem pouco, né? Nós temos alguns países desenvolvidos, subdesenvolvidos, queridos, que a expectativa de vida é em torno de 35 anos. 35 anos de idade. Olha, se eu vivesse num país assim, nós temos países como Serra Leoa, na África, né, e outros. Eu já teria batido as botas. Porque digamos que eu já passei dos 40 anos. Então, meus queridos, nesses países, especialmente aqueles que apresentam baixa expectativa de vida, tem uma população majoritariamente jovem. Quando eu falo majoritariamente, eu estou falando a maior parte da população é de jovens, 50% ou mais. E a faixa de idosos é bastante reduzida, claro, porque as pessoas morrem cedo, elas têm uma expectativa de vida baixa. Meus queridos, e como é que isso acontece no Brasil? Quais são os dados que nós podemos apresentar em relação ao Brasil? Então, eu vou deixar em destaque aqui para vocês. Olha, no Brasil, segundo os dados do último recenseamento realizado em 2010, eu já dei para vocês o conceito de recenseamento ou censo demográfico na aula passada. Vocês estão lembrados? É a contagem da população por um órgão chamado IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão ele faz a contagem da população de 10 em 10 anos. Então, se foi feito em 2010 o último recenseamento, significa que agora em 2020 nós teríamos uma outra contagem da população. Mas por causa da pandemia, essa contagem ela ficou marcada para 2021. Esse é um detalhe importante. Mas de acordo com esse último recenseamento, a faixa etária dos jovens no Brasil abrange 33,5% da população, né? De adultos, mais de 55% da população e de idosos, 11,4%. O que nós podemos extrair dessa informação? Nós podemos dizer que o Brasil praticamente completou sua transição de país jovem para maduro. Porque, vejam, a população madura, ela está mais de 50% da população. Os jovens estão atingindo aqui 33%. Então, o Brasil está passando por uma transformação. A população brasileira, digamos que ela está envelhecendo. Nós temos um maior número de pessoas adultas e uma expectativa de vida melhor. Então, vejam, meus queridos, nós vamos agora entender como nós representamos esses dados. E para isso, nós vamos fazer a leitura de uma pirâmide etária. Aí, para vocês, essa pirâmide etária ela está no pad de vocês e ela traz a seguinte informação. Observem que nós temos aqui dados de 2010, nós estamos trabalhando aqui a Itália, esses dados são dados da Itália, um país desenvolvido do continente europeu,
com uma população de mais de 59 milhões de habitantes. Aqui à nossa direita, nós temos a Etiópia, que é um país subdesenvolvido, africano, e vocês vão observar que o modelo da pirâmide etária, ou das pirâmides desses países, né, completamente diferente. Qual é a leitura que nós podemos fazer? Observem, queridos, que aqui na nossa barra, né, nessa linha horizontal, nós temos o número populacional. Esse número ele pode aparecer em número absoluto mesmo, né, 50, 100, né, ou ele pode aparecer em porcentagem. Nesse caso, ele veio em porcentagem. E aqui, nessa linha vertical, nós temos as idades das pessoas. Olha, 0 a 4 anos, 5 a 9, né? E assim por diante. Muito bem. Então, um outro dado importante para a gente entender uma pirâmide etária é que a nossa esquerda aqui, nessa parte que está de azul, né? Nós temos a representação da população masculina. E na parte rosa, nós temos a representação da população feminina. Então, vamos fazer a leitura desses dois gráficos? Antes disso, observe. Nós dividimos da seguinte forma. A base, ou a parte inferior dessa pirâmide etária, é a população de crianças e jovens, né? E isso nós podemos perfeitamente observar. Olha, aqui nós temos, até aqui, ó, de 15 a 19 anos, veja, até aqui nós temos uma população de crianças e jovens, que inclusive, nesse caso aqui, a minha base é larga, que significa que eu tenho muitos nascimentos, muitas crianças nascem nesse país. Já num país desenvolvido como a Itália, eu tenho essa base estreita, que significa que nós temos poucas crianças, poucos nascimentos, né? Esse é um dado interessante. Aqui, meus queridos, de acordo com a informação que vocês têm, na parte intermediária da pirâmide, nós temos a população entre 19 e 59 anos, que são de adultos, e lá no topo, a de 60 anos acima, que são a de pessoas idosas. Vamos verificar isso na nossa pirâmide? Então, veja, olha, aqui, ó, nós temos os seguintes dados, né? Acima dos 20 anos de idade e vamos chegando até aqui aos 59 anos. Então, essa parte intermediária é da nossa população adulta. Significa que eu tenho maior quantidade de adultos nesse país. Aqui é diferente, eu tenho mais nascimentos, mais população jovem, e a população que está nessa porção intermediária, veja, não é uma população expressiva, porque as pessoas elas vão morrendo muito cedo. Aqui, meus queridos, a partir do momento que essa pirâmide etária ela vai se afunilando dessa forma, significa que a população está morrendo. Então, veja, eu tenho aqui, olha, 0% de homens que conseguem chegar numa idade mais avançada. Observem. E de mulheres, 0,2% que conseguem alcançar os seus 89 anos de idade, seus 80 anos de idade. A população não chega lá. Ao passo que aqui a população ela consegue envelhecer com mais qualidade de vida. Meus queridos, e aí nós temos um detalhe. Observando aqui essa pirâmide etária, olha, as pessoas que conseguem chegar aqui aos seus mais de 90 anos de idade, ela apresenta um número maior nessa idade, de homens ou de mulheres? De mulheres, né? Observe que a parte rosa é a parte mais expressiva. E aqui, mesmo as pessoas morrendo mais cedo, as mulheres ainda assim conseguem viver mais. Então, esses dados, eles nos são informados a partir da análise das pirâmides etárias. Então, eu pergunto para vocês, para que serve essa leitura? Ela tem alguma utilidade para nós? Tem, meus queridos, tem sim. Porque os dados que são extraídos de uma pirâmide etária
servem para que os governos se programem, para que os governos possam desenvolver projetos sociais que resolvam os problemas e os anseios dessas populações. Esses dados, eles servem para investimentos na educação, investimentos na saúde. Então, nós precisamos da leitura desses dados para conhecermos a organização dessa sociedade e assim conhecermos também as suas necessidades. Tá certo? E aí, meus queridos, o nosso PET, ele traz para vocês aí uma indicação de um vídeo como a pirâmide etária do Brasil mudou ao longo das gerações. Fiquem à vontade para acessar, né? Eu também vou deixar disponível para vocês. Então, fiquem com Deus. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Um grande abraço aí aos nossos alunos do 7º ano.